Depois de uma semana sem vídeo, agora voltaremos à programação normal. Eu passei alguns dias em Malta com meu irmão, a convite de alguns alunos meus, inclusive, me convidaram à casa deles lá em Malta. Olha que legal. E agora, o meu irmão e eu já estamos aqui agora na Bulgária, no nosso Airbnb. Então a gente agora vai ter tempo para sentar e trabalhar. E eu também vou ter tempo para trazer mais vídeos para vocês. Eu tenho alguns vídeos gravados que eu gravei lá na nossa última estada na Itália. Vou gravar mais vídeos hoje. Então essa semana e as próximas vai ter bastante coisa aqui para você. Eu queria falar hoje de um assunto muito importante, que é o seguinte: por que você consegue entender o seu teacher, por que você consegue entender o seu professor de inglês e você tem dificuldade para entender os nativos? Por que isso acontece? Eu vou explicar para você exatamente por que isso acontece e o que você pode fazer para resolver esse problema. Tem muita gente que acha que a gente consegue entender os nossos teachers porque eles são brasileiros também. Então o sotaque deles é um pouquinho parecido com o nosso, então aí a gente acaba se entendendo. Mas essa não é a verdade, porque se você vier fazer uma aula comigo e no primeiro momento que eu começar a falar 100% inglês, você não vai me entender bem. Isso é porque a minha pronúncia é muito diferente, muito parecida com a americana? Não. É porque a minha voz é diferente. O ritmo que eu uso é diferente. Não é que você consegue entender o seu teacher bem, é que você está acostumado ou acostumada a ouvir o seu teacher. O que vai dizer se a gente vai entender bem uma pessoa ou não, não é quem ela é, como ela fala, de onde ela vem. É o quão acostumado nós estamos. E você pode até fazer esse teste. Se você sair por aí na rua e começar a conversar com algum estranho, no primeiro momento vai ser um pouquinho difícil você entender o que ele está falando. Mas como ele está falando exatamente a mesma língua que nós, com a qual nós temos muita experiência, essa estranheza ela vai durar uns 5 minutos, os primeiros 5 minutos de conversa, até você pegar o jeito que aquela pessoa fala e tudo mais. Mas acontece, se você reparar nisso, você vai perceber. Eu sei que toda vez que eu converso com uma pessoa e eu pergunto o nome dela, eu preciso perguntar de novo. Porque às vezes ela pronuncia o nome dela de um jeito que eu não estou acostumado. E às vezes são nomes fáceis. Às vezes você vai lá perguntar para mim, qual que é o seu nome? Bianca. Você vai, pera, como? Bianca. Aí ela repete mais alto, mais claro, e você vai conseguir pegar. Mas aí na primeira vez você acaba não pegando. É justamente porque essa é uma estranheza. Aí, conforme você for conversando com a Bianca, com o tempo você vai falar Bianca igual ela fala. Bianca, rapidinho, baixinho, e vai todo mundo se entender. Porque você fica acostumado com aquilo. Nós, seres humanos, nós somos um bicho que funciona na base do hábito e do costume. Tudo que nós fazemos vem e vai para hábitos e costumes. É bem simples. Se você tem o hábito de fazer algo, você vai conseguir fazer esse algo. Se você não tem o hábito de fazer algo, você não vai conseguir fazer esse algo. Eu consigo fazer um paralelo para você. Eu tenho um exercício que eu gosto muito de fazer na calistenia, que se chama Muscle Up. É um que você pega na barra, sobe e tem que passar a barra assim para funcionar. Vou colocar um vídeo aí meu fazendo para você ver. 4 meses atrás, quando eu estava treinando todos os dias no parque lá perto de casa, lá em Santo André, eu estava conseguindo fazer 3 muscle ups seguidos. Eu estava pegando o hábito de fazer muscle up. Aí, quando a gente começou a viajar, a gente foi para Espanha, não tinha muito lugar para treinar. Então não tinha nem lugar para eu nem fazer muscle up. Fiquei 1 mês sem fazer. Chegando na Itália, eu demorei outro mês para encontrar algum lugar para fazer muscle up. Só no segundo mês na Itália, ou seja, o terceiro mês fora de casa, que eu consegui começar a voltar a fazer muscle up de novo. Só que eu não consigo mais fazer 3 seguidos. Eu não consigo nem sequer fazer 2 seguidos, eu consigo fazer só 1. Ou seja, aqueles 3 seguidos que eu conseguia fazer antes se perderam, porque eu perdi o hábito de tentar fazer muscle up todo dia. Então agora, para eu reconquistar aquilo, eu preciso refazer esse negócio, transformar em hábito de novo, para o meu corpo poder se acostumar e eu ficar bom no muscle up de novo. O inglês não é diferente. Você só vai ficar bom em ouvir determinada pessoa, em conversar com um nativo, ficar bom em ouvir ele, se você ouvir ele bastante.
Por isso que uma das coisas que eu preciso recomendar para você resolver esse problema de entender um e não entender o outro, é exposição. Quando eu comecei a praticar o meu inglês, eu comecei a treinar principalmente com Bon Jovi. Eu gostava muito de Bon Jovi, ainda gosto, né, de Bon Jovi, e eu sabia várias músicas, eu aprendi várias músicas e com o tempo eu comecei a ser capaz de entender o John Bon Jovi cantando sem precisar olhar a letra, porque eu fiquei acostumado com a voz dele, acostumado com os tons dele, acostumado com as palavras que eles usam na música, porque um artista, ele vai ter algumas palavras preferidas, mais ou menos assim, que ele vai gostar de usar na música mais do que outras. Assim como nós, pessoas, temos palavras que nós gostamos de usar mais do que outras. E conforme você vai criando esse costume, esse negócio vai ficando cada vez mais fácil de pegar. Aí, depois que eu fiquei muito bom em entender o Bon Jovi, aí eu fui pro Guns N' Roses, comecei a entender o Axl Rose cantando. Isso não leva muito tempo. O hábito, ele se cria muito fácil. Se você ficar ali um mês ouvindo o mesmo artista, só o mesmo artista sempre, você vai começar a ouvir a voz dele na sua cabeça. Você vai começar a ficar bom em ouvir aquele cara em específico. Aí depois, essa habilidade de ouvir aquela pessoa específica vai se traduzir para ouvir outras pessoas. Você vai começar a ficar bom no listening, entendeu? Mas primeiro você precisa dessa exposição. Então, ó, para eu responder aquela pergunta para você, por que que você ouve o seu teacher e você entende ele muito bem, mas você não consegue entender direito os gringos falando? Porque você ouve muito o seu teacher falar e você não ouve o suficiente os gringos falando. É simples assim. Ah, é porque o gringo ele fala muito rápido? É só você praticar que você vai conseguir ficar bom em ouvir ele. Ah, não, é porque ele usa vocabulários estranhos? É só você continuar ouvindo ele que você vai começar a pegar e ficar familiarizado com esses vocabulários também. Ah, não, é porque o meu teacher fala não sei o quê? É só você parar de ouvir o seu teacher um pouquinho, só nas aulas, e começar a ouvir gringos falando no seu tempo livre que você vai ficar bom naquilo. É simples assim, cara. Hoje em dia, né, tem muita gente, eu acho que por causa do fenômeno que nós vivemos hoje de marketing digital, né, todo mundo tem um segredo, tem um truque, todo mundo tem a fórmula secreta, eu acho que isso acabou condicionando as pessoas, né, acabou nos condicionando a pensar que tem um segredo para você fazer tal coisa. Ah, tem uma fórmula secreta para conseguir entender os gringos falando inglês. Não tem, eu tô falando aqui para você que não tem. Eu poderia vender para você fazer um curso. Eu posso te vender um curso falando, como entender os gringos. E dentro daquele curso eu vou te falar o que eu tô falando aqui. É só ouvir os gringos. Como é que eu faço para entender os gringos? Ouça os gringos. Tem que ser, mas eu ouço e não entendo nada. No começo é normal, quanto mais você ouvir, mais você vai entender. Você vai começar a ser capaz de discernir algumas palavras. Pô, quando eu cheguei na Itália, eu não entendia porra nenhuma. Eu cheguei na Itália sabendo falar só mozzarella e pizza. Só isso. Eu não entendia nada que os caras falavam. E eu saí de lá chamando menina pra sair, lá da Itália. Saí com uma menina, conversei 3 horas com ela em italiano, consegui me comunicar. Como que isso aconteceu? Foi mágica? Eu fiz um curso? Tem um segredo? Deus desceu do céu, tocou na minha cabeça e falou, meu filho, toma o italiano. Não! Eu ia no mercado toda semana, ouvia os italianos conversarem. Eu sentava num banquinho na praça, ficava ouvindo as véias conversando. Eu nem conversava com elas. Eu só ficava ouvindo as véias conversar, tentando pegar umas palavrinhas aqui. Eu via as pessoas vivendo a vida delas e eu prestava atenção no que elas falavam, para onde elas apontavam, as palavras que elas usavam, e eu comecei a discernir de pouquinho em pouquinho as coisas. E no inglês é a mesma coisa. Você precisa bater lá a cabeça na parede para aprender inglês. Você precisa ouvir. Mas eu não estou entendendo, então ouve mais. Se você não está entendendo, é porque você tem que ouvir mais. Você não precisa, não tem como você entender antes de ouvir, isso é impossível. Você só entende se você ouve. É só isso que você precisa fazer. E isso, eu entendo, né, o problema, né, porque isso é um pouquinho assustador, né? Pô, significa que eu só preciso bater a cabeça até conseguir? Sim. E é exatamente nesse ponto que as pessoas falham, né? As pessoas não querem bater a cabeça até conseguir. De novo, todo mundo quer a fórmula mágica, todo mundo quer o segredo, todo mundo quer a fluência em 3 meses. Isso não existe.
Você precisa ir lá, bater a cabeça até conseguir. Se você não ouve gringos direito, é porque você precisa ouvir mais gringos. Ah, eu não entendo direito o sotaque britânico, então você tem que ouvir mais sotaque britânico. Ah, eu não entendo direito o sotaque canadense, então você tem que ouvir mais sotaque canadense. Ah, o sotaque australiano é muito... Você tem que ouvir mais sotaque australiano. É isso. É isso. Só isso. Eu sou professor há 8 anos, eu falo inglês diariamente, assim, eu vivo minha vida em inglês há 10 anos aí. E eu aprendi muito italiano nos meus 2 mesezinhos ali na Itália e eu fiz exatamente isso. Bati a cabeça até aí. Veja, eu não sou mais inteligente do que você. Eu não sou mais esperto do que você. Eu não sou especial, eu não tenho dom. Eu só tenho um pouquinho mais de persistência do que você. É isso que separa o meu inglês do seu. Eu sou capaz de ficar ouvindo um cara falar e repetir os mesmos minutos ali. Eu pego uma cena de 20 segundos que eu não entendo tudo, eu sou capaz de repetir aquela porra 20 vezes até eu entender. É por isso que eu entendo. Entendeu? É só isso. E você deveria ficar muito contente por ser só isso. Você não precisa comprar um curso secreto, você não precisa aprender uma técnica, você não precisa pedir a Deus. Você pode pedir a Deus a força e a persistência, né? Mas o trabalho que tem que fazer é a gente. Isso é muito bom. Isso é uma ótima notícia. Significa que dá para fazer. É isso aí. Se você quiser ouvir mais gringos falando, você só precisa ouvir mais gringos. E um lugar legal para você fazer isso é na minha comunidade do WhatsApp. Lá eu coloco conteúdos em inglês, textos, vídeos, todos os dias, com exceção dos últimos dias, porque eu estava nas praias lá em Malta, então eu acabei relaxando um pouquinho. Mas via de regra, eu coloco sempre lá vídeos e textos em inglês para você ouvir, para você ter um pouco desse contato e facilitar o seu entendimento dos gringos. Acesse o link que está aqui na descrição que você vai cair direto lá na comunidade do WhatsApp. Vai lá, faz isso agora. Vai!